Olá, seja bem-vindo então à aula de correção dos exercícios do curso de planilhas do Google. Essa, se eu não me engano, é a aula, olhando aqui minhas anotações, aula 18. Olha como o tempo passa. Estamos aí na aula 18, você viu muitos recursos essenciais das planilhas do Google e agora nós vamos começar a ver exclusivamente as funções. Mas, é claro, antes vamos fazer a correção das contas de multiplicação ou divisão, potenciação também e porcentagem, é isso aí. Eu acredito que essa seja a única aula que nós vamos fazer aí, a gravação desse conteúdo, para que possamos começar com as funções. Eu estou tão ansioso quanto você para que possamos aí começar a falar sobre as funções desse aplicativo. Apenas lembrando a você, nós vamos ter ainda dois módulos desse treinamento, o módulo intermediário e o módulo avançado. E no módulo avançado eu espero entrar um pouquinho em scripts também, que é uma linguagem de macros para automatização de processos utilizando as planilhas do Google. Por enquanto, nós vamos aqui no básico. É importante que você conheça esse procedimento passo a passo, e aí você vai conseguir, com certeza, utilizar essa incrível planilha eletrônica do Google de forma totalmente aí profissional. Vamos lá? Abrindo a planilha do Google. Opa, janela errada. Vou colocar aqui nessa outra planilha. Vamos fazer a correção das multiplicações. Aqui é bem simples. Veja só, eu tenho o total de dias e quero multiplicar por um valor unitário. Sinal de igual. Clico sobre a célula que tem o valor principal e vou multiplicar pelo valor aqui por dia. Pressionando o Enter, o resultado será de... Tchananã, demorou um pouquinho. Como essa gravação que eu estou fazendo consome muitos recursos do computador, às vezes fica um pouquinho demorado. Apesar de ter aí uma conexão de 100 megas, né, uma conexão fantástica de internet, minha máquina ela fica presa a essa gravação. Então, às vezes, esse pequeno delayzinho que você perceber não é da planilha, é do meu equipamento que eu estou usando para gravação, ok? Pois bem, qual o resultado se quadruplicarmos o valor de 1990? Poxa, essa conta é fácil, né, Alessandro? Sinal de igual, 1990 vezes 4. Pressionando o Enter, nós vamos ter o resultado que é 7.960. Por que eu coloquei esse valor num problema? Alguns de vocês podem ter tentado fazer da seguinte forma, igual, clicaram sobre a célula de cima e multiplicaram por 4. Isso não vai dar certo porque a planilha não consegue reconhecer apenas os 1990. Ela precisa que eu informe na minha fórmula onde está esses 1990. Você até poderia colocar isso numa célula paralela, digitar aí 1990 numa célula qualquer e utilizar essa célula como referência. Se você fez isso, está certo. Mas você vai perceber que no decorrer do uso das planilhas, não importa se é planilhas do Google ou outras planilhas do mercado, você vai precisar muitas vezes criar soluções que sejam soluções que estejam numa única célula. Fórmulas muito complexas, mas que deem o resultado uma única vez. É claro, existem situações em que isso não é possível, nós precisamos utilizar fases de cálculos até chegar no resultado. Mas, quando você precisa criar uma única célula com o resultado, comece sempre com a primeira operação e depois vá abrindo, vá colocando os leques. Você não vai entender esse conceito agora, mas fique tranquilo. Quando nós começarmos a falar sobre aninhamento de funções, você vai perceber que esse recurso é fantástico, principalmente em planilhas eletrônicas. Antes de fazermos aqui as regrinhas de 3, vamos para a tabuada. Como é que eu faço uma tabuada aqui utilizando a minha planilha? Vamos lá, eu vou colocar aqui o 1 e o número 2. Se nós selecionarmos esses dois itens e arrastarmos para baixo, você vai ver que ele vai fazer o preenchimento automático de valores. De novo, 1 e 2. Seleciona essas duas células e você vai ver aqui no cantinho essa alça de preenchimento. Se você segurar o mouse sobre ela e arrastar essa alça, ele vai perceber que existe uma progressão entre essas duas células e vai continuar essa progressão até embaixo. Aqui, vou colocar apenas o sinalzinho de X. Se eu arrastar isso para baixo, você vai ver que vai ser apenas o X. E eu quero multiplicar tudo isso por 179. Poxa, mas como é que nós vamos fazer uma planilha tão grande assim, Alessandro? Se nós tivermos um valor único e arrastarmos pela alça de preenchimento, você vai ver que ele vai colocar os valores iguais. Quando eu tenho uma sequência, ele entende que você quer ter uma sequência desses valores. Para fazer a operação é bem simples, olha só. Igual este vezes este. Lembrando que a multiplicação é um asterisco. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado é de 179. Aí você deve estar até pensando, poxa, mas isso aqui é um exercício muito besta, Alessandro. Por que você passou no curso? Bom, passei porque o objetivo principal desse curso não é do treinamento não é só passar para vocês como fazer as coisas, mas dar algumas dicas práticas de como melhorar aí o seu dia a dia. Temos três formas de copiar essa fórmula para baixo. Eu acabei de mostrar duas para vocês. Na verdade, eu mostrei uma, que é arrastar a alça de preenchimento. Então eu poderia pegar essa célula com fórmula e arrastá-la para baixo,
para fazer com que as demais fórmulas fossem calculadas automaticamente. Quando eu copio uma fórmula para baixo, se eu pressionar aqui a tecla F2 você vai ver isso, ele vai mudando também as referências das minhas células. Na fórmula original nós tínhamos aqui E6 vezes G6. Se você observar, quando eu copiei essa fórmula para baixo, automaticamente a minha planilha converteu isso para E7 e G7. Essa mudança de referência serve justamente para facilitar a hora de copiar uma informação para baixo na sua planilha. Essa é apenas uma forma de criar essa cópia. A segunda, que também você vai poder utilizar e vai usar com muita frequência, é utilizando as teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. Clique sobre a célula que tem a fórmula original e pressione Ctrl+C. Se você está começando agora na informática e não sabe para que serve esse atalho, Ctrl+C copia o conteúdo que está selecionado para a memória do seu computador ou a chamada área de transferência. Agora, para colar na minha planilha, eu vou selecionar todas as células a que eu quero que o resultado apareça, que essa fórmula seja colada, e vou pressionar Ctrl+V. Você vai ver então aí que vai dar certo. A terceira forma, que eu acho a mais simples e a mais tranquila, é você colocar o cursor exatamente nesse pontinho aqui na alça de preenchimento e der 2 cliques com o mouse sobre ela. Veja só. Automaticamente ele vai copiar a sua fórmula para baixo até a última célula que possui valores. Quando ele encontra uma célula como essa que está vazia, então ele vai parar na célula imediatamente anterior à cópia das fórmulas. Se você tentar copiar fazendo a mesma coisa aqui, veja só, copiei aqui uma célula qualquer. Se você der 2 cliques na alça de preenchimento para baixo, nada vai acontecer, porque não existe dados do seu lado direito ou esquerdo em que ele vai utilizar como referência para fazer a colagem. Por isso que ele precisa, normalmente, nós copiamos a fórmula próximos a uma coluna que já tem dados. Fácil? Então perceberam que a tabuada não foi só por causa da tabuada? Foi para explicar para vocês as formas diferentes que temos de copiar e colar o conteúdo? Legal. Prepare-se porque essas dicas são dadas no decorrer de todo o treinamento. Às vezes você faz isso de modo tão automático que nunca parou para perceber que existem essas maneiras de fazer esse cálculo. Regra de 3. Se você lembra da época da escola, a regra de 3 é quando nós temos algumas variáveis e precisamos chegar a um resultado. Nesse problema, gastei R$ 87,48 para colocar 25 litros de gasolina no meu carro. Quanto gastaria se colocasse 43,5 litros? Bom, vamos fazer a conta. Eu não sei quanto que é o litro da gasolina aqui nessa operação. Então nós vamos dividir aqui a nossa planilha em duas partes. Em reais e em litros para fazer a conta. Deixa eu centralizar aqui essa informação. Você tem esses comandos de centralização aqui na barrinha, onde eu posso centralizar à esquerda, centralizar a célula, perdão, não é centralizar, é alinhar, né? Então eu posso alinhar à esquerda, alinhar no centro e alinhar à direita o conteúdo da minha célula. Em reais, então se eu gastei R$ 87,48 para colocar 25 litros de gasolina, a pergunta é, quanto eu gastaria, então aqui é uma incógnita, para colocar 43 litros e meio? Na regra de 3, você tem uma montagem parecida com essa. E agora nós vamos multiplicar em cruz para isolar o x. Dá para fazer isso no Excel? No Excel dá também. Mas aqui nas planilhas Google, nós vamos utilizar também a fórmula que eu utilizaria em qualquer software de planilha. Sinal de igual. Como nós vamos multiplicar em cruz, vamos procurar primeiro a referência que possui valores. Então nós temos aqui 87,48 e 43,5. Olha só, essa base aqui do meu cruzamento possui valores dos dois lados. Então nós vamos pegar aqui 87,48 e vamos multiplicar por 43,5. Eu coloquei o parênteses só para que você possa visualizar a diferença nessa operação. E esse resultado nós vamos dividir por 25. Literalmente, esse sinal de igual aqui seria x, onde eu vou isolando o x fazer a minha conta. Se você lembra da montagem da regrinha de 3, fica fácil. Quando eu der um Enter, eu vou gastar R$ 152,00. Não sei, vamos ver aqui, eu vou aumentar um pouquinho o número de casas decimais. Esse botãozinho aqui ele serve para aumentar as casas decimais. E você vai perceber que eu vou gastar R$ 152,22 para colocar 43 litros e meio. Essa conta ela é bem simples, e se você tem lá, se você lembra das regras de 3, nós tínhamos que fazer o isolamento do x. Então 25 vezes x, aqui no lugar dessa incógnita seria o nosso x, certo? Então 25 vezes x é igual a 87,48 vezes 43,5. Resolvo a primeira operação, o que está multiplicando o x passa para o lado de lá dividindo, e aí nós temos essa operação matemática. Se nós pegarmos R$ 152,00
1,22 e dividirmos por 43,5, nós vamos ter o litro a 3,4999. Fácil. Outra regrinha de 3. Eu ando a uma velocidade de 100 passos por minuto. E 10 segundos, né? Esqueci os 10 segundos. Em uma caminhada de 1 hora e 20 minutos, quantos passos darei? Esse é legal. Então vamos lá. Em uma velocidade de 100 passos, então eu dou 100 passos a cada 1 minuto e 10 segundos. Como é que eu represento isso numa célula? Nós precisamos fazer a separação isso por uma unidade comum. A unidade comum aqui vai ser segundos. 1 minuto tem 60 segundos, mais 10, então 70 segundos. Então, se eu dou 70 passos em 70 segundos, em uma caminhada de 1 hora e 20, quantos passos darei? Então, aqui, de novo, a minha incógnita, eu quero saber quantos passos eu vou dar. Vamos fazer a conta. 1 hora e 20 minutos. Se nós sabemos que em 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, então 60 minutos de 1 hora mais 20 minutos são 80 minutos. 80 minutos, vamos fazer a conta aqui, vezes 60, nós vamos ter então aqui total de 4.800 segundos. Então eu tenho que calcular sobre 4.800 segundos. Agora eu já posso fazer a conta. Se nós multiplicarmos então aqui, vamos multiplicar 4.800 por 100, ou vamos clicar na célula, né, Alessandro? Isto vezes isto, acho que na outra célula eu fiz a conta manual. Vamos usar a referência. Fecho parênteses, dividido por isso. Quando eu pressionar o Enter, eu darei 6.857 passos para fazer... opa, não. Vamos fazer aquele. Eu ando uma velocidade de 100 passos a cada 1 minuto e 10. Em uma caminhada de 1 hora, quantos passos eu darei? Eu preciso fazer essa divisão aqui por segundo, pegar esse resultado aqui por 60, e aí eu vou ter a resposta. Será que é isso? Não, tá certinho, Alessandro, é isso mesmo, olha só, são 6.857 passos. Se nós fizermos uma conta, 1 minuto, 80 segundos, vezes 10, é isso mesmo. Então, toda vez que eu fizer uma caminhada a 100 passos por minuto e 10, a cada minuto e 10, numa jornada de 2 horas, né, 80 minutos, eu darei 6.857 passos. Olhando desse prisma, a gente anda bastante, não é? Meio confuso? Acho que não. Eu acho que tá certinho. Depois eu vou revisar. Se tiver qualquer coisa, eu aviso para vocês na próxima aula. Se você tiver um incremento de 1/3 sobre as suas vendas do mês, de quanto será esse incremento em reais para um faturamento de 58.890? Putz, que legal. Se você tiver um incremento de 1/3 sobre as suas vendas do mês, então eu já sei que 1/3 é 1 dividido por 3. Quanto será esse incremento em reais? Fácil. Vamos pegar então aqui esses 58.890 e nós vamos dividir por 1 dividido por 3, por 1/3. Se eu der o resultado aqui, o valor vai ser de... minto, eu tenho que multiplicar, Alessandro. Se eu fizer a divisão vai dar errado. Matemática. Esse valor vai ser de 19.630. Seria o mesmo que eu pegar 58.890 e dividir por 3. Lá, o resultado é o mesmo. Perceberam? 1/3 é 1 sobre 3. Depois que eu descubro esse 1/3, eu vou multiplicar pelo valor que eu tenho lá do meu faturamento e chegaremos ao resultado de 19.630. Fantástico, não é? A matemática é um canal, é incrível. Eu não sou matemático formado, gostaria muito de ter tido minhas especializações em matemática, mas não tenho essa facilidade. Percebam como dá para trabalhar com os números de forma brilhante. Em uma revisão de preços, chegou-se à conclusão que deveria ser dado um desconto de 13,75% sobre o valor de 1.678. Qual o valor final retirando o desconto? Eu não quero saber quanto é o desconto, eu quero saber quanto é o valor final. Aqui envolve percentual. Então vamos lá. Igual, qual era o valor da minha peça? 1.678. Vou subtrair o quê? O desconto. Então é 1.678 vezes 0,1375, que é a conotação decimal de porcentagem, do percentual. Se eu der um Enter, o resultado será 1.447,28. Se nós fizermos essa conta de outra forma, você vai ver o seguinte. Vamos lá. Sinal de igual. 1.678 vezes 13,75%. Se eu der um Enter, você vai ver que esse desconto é de R$230. Então eu preciso pegar tudo isso aqui
e pegar os meus 1.678 e subtrair esse resultado. Total 1.447,28. Perceba que existem duas formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Você pode usar tanto a conotação decimal do número em porcentagem, como você pode usar a porcentagem. Pratique esses conceitos que você vai perceber que com a porcentagem é muito mais fácil de trabalhar. Principalmente quando você estiver aí utilizando já com uma certa prática, o número decimal é muito mais prático. As divisões. Faça as divisões abaixo. Vamos pegar esse 1.211 e vamos dividir pelos 21 garçons, seria a comissão do dia. Daria R$ 57,67 para cada um. Simples e rápido. Outro problema. O faturamento de uma empresa é de R$ 100.000 mensais e ele tem 121 funcionários. Considerando uma participação nos lucros de 15% do faturamento, quanto cada funcionário vai receber? Opa! Esse é legal. Se nós considerarmos aqui que R$ 100.000 é o faturamento da empresa, antes de fazer a divisão para os seus funcionários, eu tenho que pegar e descobrir quanto é 15% disso. Então nós vamos pegar aqui na nossa célula e vamos colocar 100.000 vezes 15% e vou pressionar o Enter. R$ 15.000 é essa participação dos lucros. Só que essa participação dos lucros, ela é bruta. E eu preciso dividir então esse pedaço desse bolo para todos os meus funcionários. Nós vamos fazer isso colocando tudo isso em parênteses e dividindo por 121, que é o número de funcionários. Pressionando o Enter, o resultado vai ser de R$ 123,97. Ou seja, uma ninharia, não é verdade? Então nós temos aí várias formas de aplicar a multiplicação e aplicar a divisão. Essa aula aqui está com quanto tempo? 16 minutos. Deixa eu ver quantos exercícios nós temos em potenciação e porcentagem. Que eu não quero deixar essas aulas muito cansativas para que você não tenha... vamos fazer o seguinte. Se você ficou com dúvida em alguma operação matemática aqui, desses probleminhas da multiplicação, ou principalmente como fazer a cópia e a colagem dos dados aí na sua planilha, recomendo a você então que faça um teste. Pare um pouco esse vídeo, refaça os exercícios que você errou. Se você acertou, então, boa sorte. Bora para a próxima aula fazer a correção da divisão, da potenciação e da porcentagem. Um abraço!